Olá, eu sou o pastor Adejarlan Ramos, bem-vindo ao nosso canal. Estamos estudando nesse trimestre a Igreja em Jerusalém. Estudaremos hoje a lição de número 7, uma igreja que não teme a perseguição, dando continuidade à nossa série de estudos bíblicos acerca da Igreja em Jerusalém. Se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, o seu comentário. É importante a sua interação com o vídeo, para nós termos um retorno de como você os está recebendo. O texto ou a leitura bíblica em classe da nossa lição é Atos 5, 25 a 32 e Atos 12, 1 a 5. E é importante que você leia. Nós não lemos aqui na totalidade para nós ganharmos um pouco de tempo. Leremos apenas Atos 5, 29. Porém, respondendo Pedro, os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Desde o início, a igreja enfrentou perseguição, a igreja enfrentou oposição. Basicamente, a oposição que a igreja enfrentou e a igreja enfrenta está relacionada aos valores e princípios que foram e que são defendidos pela igreja do Senhor Jesus. Os valores cristãos, os valores pautados na Bíblia, eles sempre entraram e entram em contradição ou em confronto com os valores do mundo. Foi assim no primeiro século e é assim também nos dias de hoje. A igreja, então, ela foi perseguida e a igreja, ela é perseguida. Os perseguidores da igreja, inicialmente, aí no comentário da lição, na primeira parte, a igreja perseguida, os perseguidores. Lá em Atos 5 menciona 3 grupos de perseguidores: os sacerdotes, os saduceus e o capitão do templo. Eram pessoas influentes na época. Você observe, já falamos isso na lição anterior, que agora, neste momento, os saduceus, eles ocupam um papel central na perseguição. Enquanto no tempo do ministério de Jesus foram os fariseus, agora os saduceus ocupam a dianteira, se aliando aos sacerdotes e, nesse caso, ao capitão do templo, para perseguir a igreja. O capitão do templo era uma espécie de líder da guarda que esguarnecia a região do templo. Então, a classe religiosa, que é representada aqui pelos sacerdotes, os saduceus e o capitão do templo, eram as pessoas, então, poderosas e de influência naquele contexto da Palestina do século I. Eles, então, criavam muitas dificuldades para a igreja nascente. Eles, então, perseguiam a igreja. Não só perseguiam, como ameaçavam também a igreja. Eles fizeram de tudo para que o evangelho, então, não fosse pregado. Então, os perseguidores. A esfera dessa perseguição. A perseguição, ela acontecia na esfera religiosa e ela acontecia também na esfera política. Na esfera religiosa, nós observamos, então, como eu falei agora há pouco, que líderes da religião da época, os sacerdotes, os saduceus, o capitão do templo, eles então perseguiam a igreja. Em alguns casos, eles prenderam apóstolos, eles ameaçaram os apóstolos, a igreja estava crescendo e a ação da igreja, ela atraía então as perseguições. Os judeus, também motivados por inveja, eles perseguiam então os cristãos. Então, os perseguidores e a motivação da perseguição sempre era motivado então pela inveja e pelo ódio de ver o crescimento da fé cristã, que de uma certa forma ameaçava o status então daquela liderança religiosa da época. Então, na esfera religiosa, mas a perseguição também acontecia na esfera política. Nós temos o caso de Herodes, no caso específico aqui, que perseguiu a igreja, né? Nós vamos comentar um pouco, aí na primeira parte do comentário, no ponto 2, ele fala da esfera das perseguições. Nós vamos ampliar um pouquinho sobre essa esfera das perseguições. A perseguição religiosa, nesse caso aqui específico, ela aumentou muito aqui nesse período, que é relatado pelo doutor Lucas. Eles, incentivados então por Herodes, né, que agia com mão de
de ferro, na realidade, eles incentivavam Herodes a agir com mão de ferro em relação à igreja, e isso então criou uma situação difícil para os cristãos naquele período. A igreja agora, nesse mais ou menos por volta do ano 41 depois de Cristo, ela passa então por mudanças devido às mudanças políticas que também aconteceram. O imperador Cláudio declarou Herodes Agripa I, rei de Jerusalém, e gratidão pelos méritos políticos. Ele tinha sido mediador entre o Senado e o novo imperador que fora proclamado pelas tropas. Agripa então dominava todo o reino do seu avô, Herodes o Grande. Por isso a primeira igreja não vivia mais sob o governo romano, ou sob um governador romano, do qual ela poderia sempre esperar proteção. Enquanto a igreja estava sob o domínio direto de Roma, ela poderia então esperar uma certa proteção legal. Mas agora a igreja, por volta do ano 41 depois de Cristo, ela estava sob um déspota oriental. Ele era uma pessoa arbitrária e a arbitrariedade dele foi exposta então neste momento. A igreja também, ou nesse período que nós estamos tratando, por volta do ano 41, os judeus também mudaram de atitude em relação à igreja. O sinédrio tinha de levar o ânimo do povo, que era favorável então aos apóstolos, em conta. Ou seja, a multidão estava tendo uma certa afeição para com os apóstolos, e os judeus, então, motivados por inveja, eles então agiam para elevar o ânimo então do povo contra a igreja. Então, essa era a situação, a perseguição religiosa. Também tivemos a perseguição política. O aspecto político aqui, Herodes Agripa I, ele havia prendido alguns cristãos para maltratá-los. O texto diz que ele já tinha mandado matar Tiago, né, a espada, Tiago, irmão de João, e agora ele encerra Pedro na prisão. Falemos um pouco sobre esse Herodes aqui. É importante nós conhecermos um pouquinho da história, então, desse período, para que possa lançar luz, então, no texto. Este Herodes que a Bíblia fala aqui, observe aí no texto que você tem em mãos, no livro de Atos, no capítulo de número 12, e o versículo de número 1. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E era o dia dos Asmos. Esse Herodes aqui que Lucas fala é Herodes Agripa I. Ele era neto de Herodes o Grande. O Herodes o Grande era aquele Herodes do tempo do nascimento de Jesus, que é muito conhecido no relato dos evangelhos e também pelos leitores da Bíblia. Herodes era uma espécie, então, de título naquele período. Herodes o Grande foi o rei, então, que mandou matar as crianças em Belém. Ele era sobrinho de Herodes Antipas, aquele que matou João Batista e zombou de Jesus. Esse Herodes Agripa I, então, ele era o neto de Herodes o Grande. Ele fora criado em Roma, na sociedade imperial. Aqui talvez seria interessante também nós explicarmos aqui em relação para você entender melhor a sucessão aqui, né? Depois da morte de Herodes, isso por volta do ano 4 a.C., o reino de Herodes foi dividido entre os seus 3 filhos, que foram Herodes Arquelau, governou a Judéia, Samaria e a Idumeia, é citado em Mateus 2,3. Depois tivemos também Herodes Antipas. Herodes Antipas governou a Pérea e a Galileia. E Herodes Filipe II, que governou a Itureia, a qual incluía os territórios de Traconites, Gaulanites e Auranites. É bom lembrar que nesse período aqui, a região de Israel, a terra de Israel, ela estava dividida em 6 distritos, que era Judéia, Samaria, Idumeia, Galileia, Pérea e Itureia. Então, neste período inicial aqui do Novo Testamento, já tinha começado no finzinho do período interbíblico, a Galileia estava dividida em 6 regiões ou 6
distritos, conforme nós acabamos de citar. Depois, então, da morte de Herodes, esse Herodes, ele governou, Herodes o Grande, governou do ano 37 ao ano 34 a.C. Depois nós tivemos, então, períodos depois da morte de Herodes. A Palestina, então, foi dividida entre os seus filhos, Herodes Arquelau, Herodes Antipas e Herodes Filipe II. Cada um ficou com uma região, mas por volta do ano 41 ao ano 44 depois de Cristo, a Judéia toda ela voltou a ter uma certa unidade. Ela voltou, então, a ter um rei somente. Herodes, então, Agripa I, foi esse rei que unificou, então, a Palestina, é claro, através de manobras políticas, e ele, então, se tornou o rei da Palestina, então, neste período. Falemos um pouquinho sobre alguns aspectos biográficos de Herodes Agripa. Ele foi criado em Roma, na sociedade imperial. Ele ajudou Calígula. Calígula reinou do ano 37 ao ano 41 depois de Cristo a se tornar imperador. Foi ele que ajudou, devido à morte de Tibério. Calígula, então, o recompensara com o título de rei e também a tetrarquia de Filipe. Tetrarquia quer dizer uma região de 4 cidades. Depois foi acrescentado a ele a Galileia e a Pérea. Então, por ele ter ajudado, então, Calígula, depois da morte de Tibério, Calígula, então, o favoreceu, lhe dando, então, o título de rei e lhe dando a região, então, de Filipe, que era uma tetrarquia, 4 cidades. Mas depois foi acrescentando, então, outras regiões, como a Galileia e a Pérea. Quando assassinaram Calígula, Herodes Agripa I ajudou Cláudio, isso no ano 41 a 54, a ganhar a aprovação do Senado romano. E o novo imperador, Cláudio, ele fez o quê? Ele adicionou, então, a Judéia e a Samaria ao seu reinado. Então, você observe que ele era um político hábil. Ele ajudava os imperadores a ganhar simpatia, por exemplo, no Senado. Ele ajudava eles nas suas conquistas e depois ele era beneficiado, então, com regiões. Foi assim, então, que Herodes Agripa I, ele assume, ele governa, então, toda a Palestina. Herodes Agripa I, ele era, como eu disse, neto de Herodes, nasceu por volta do ano 10 a.C., ele era filho de descendente de uma judia, era filho de Aristóbulo, que morreu em 7 a.C., a sua mãe o mandou para Roma, onde Herodes Agripa foi educado. Ali ele fez amizade com Gaio, Calígula, que se tornou imperador no ano 37. Este imperador, então, o proclamou rei sobre aquelas regiões que eu acabei de citar, está lá em Lucas 3, o versículo 1. E Herodes Antipas, no ano 39 depois de Cristo, tio de Herodes Agripa, pediu ao imperador, assim como fizera com seu sobrinho, que lhe concedesse um título real. Antipas havia governado a tetrarquia da Galiléia e Pérea, desde a morte de seu pai no ano 4 a.C. Entretanto, em lugar de receber o cobiçado título, Antipas foi deposto e exilado. E Herodes Agripa, que obviamente havia influenciado o imperador, obteve então a tetrarquia de Antipas. Enquanto então Antipas, um dos filhos de Herodes, foi então morto, ele então foi deposto e exilado, ele então assumiu o comando da região então de Antipas. E depois da morte de Calígula, Herodes Agripa apelou ao imperador Cláudio, que recebeu a Judéia e Samaria, conforme eu disse anteriormente. Então você pode observar que ele era um hábil político, e foi crescendo e foi alcançando então novos territórios. Então nesse período aqui, era o período, ano 41 ao ano 44 depois de Cristo, que a Palestina estava, então, depois de algum tempo, governada, então, por um único rei. Até este momento, ela não tinha sido governada por um único rei. Durante um período de 35 anos, a Judéia foi governada por 35 diferentes procuradores. Os procuradores eram uma espécie de governadores romanos. O mais conhecido foi Pôncio Pilatos.
O procurador era uma espécie de representante direto, então, de Roma. Agora, do ano 44 ao ano 40, aliás, do ano 41 ao ano 44, toda a Palestina, então, estaria governada por Herodes Agripa I. O país, então, estava unido pela primeira vez, desde a morte, então, de Herodes o Grande. Por intermédio da sua avó, a Mariane, Herodes Agripa I, então, ele alegava que ele tinha uma ascendência judaica. Ele observava a lei, ele guardava a lei, as tradições judaicas, ele oferecia sacrifícios no templo. Durante a festa dos tabernáculos, as autoridades davam a honra para ele ler em público uma passagem da lei. Ou seja, os judeus aceitavam então Herodes Agripa como um dos seus. E Herodes Agripa, então, vendo essa atitude dos judeus, ele resolveu permanecer sob as boas dádivas, as boas graças, os bons favores, então, dos judeus, que eram, então, os seus súditos. Foi isto que motivou, então, esse Herodes a perseguir, então, aos cristãos. Foi isso que o motivou a perseguir os cristãos. Herodes Agripa, então, devido ao favor que ele tinha dos judeus, ele, então, para agradar os judeus, resolve, então, perseguir os cristãos. É assim que o texto diz, então, no versículo 3, vendo que isso agradara, então, aos judeus. Ele mandou matar Tiago, então, à espada. Então, você observe aqui as perseguições, então, políticas. Né? É isso que a lição, então, ela nos traz aí nesse momento inicial. Então, nós tivemos as perseguições na esfera religiosa e as perseguições, então, na esfera política. A igreja enfrentará oposição. No tópico 3 da primeira parte, o comentarista destaca que a igreja sempre teve oposição e opositores. A igreja, então, ela desde o seu nascedouro teve oposição e opositores e continua tendo também nos dias atuais. Ela, devido ao preconceito que as pessoas têm em relação à fé cristã, devido às crenças, então, do cristianismo, que sempre conflitaram com as crenças tanto do paganismo quanto da religiosidade da época, como também nos dias atuais, isso faz, então, com que a perseguição aconteça. Obviamente, o objetivo de tais perseguições é silenciar a igreja. Então, o texto diz, voltando aí ao texto que nós acabamos de ler, o texto, então, diz que Tiago, então, foi morto à espada. Né? Certamente, o objetivo, então, deles, como diz claramente o texto, era agradar, então, aos judeus e também estender esta perseguição para também agradar os judeus. Né? Esse estendimento dessa perseguição iria alcançar, então, o apóstolo Pedro. O texto diz, então, que ele mandou prender a Pedro. A intenção, então, de prender a Pedro aqui no texto, né, era exatamente, nesse caso aqui, alcançar o favor, então, dos seus compatriotas. A popularidade dele aumentar, a popularidade de Herodes Agripa crescer. Ele queria com isso. Ou seja, ele queria ampliar a sua popularidade e, obviamente, ampliar os seus dividendos políticos. Ele era um hábil político, né? Como nós vimos, então, na história. Ele foi crescendo, ele foi ampliando o seu poder e o seu domínio através de favores e bajulações aos imperadores romanos, e agora, ele vendo, então, que poderia agradar os judeus e aumentar o seu prestígio político, ele, então, desencadeia uma sucessão de perseguições à igreja. Manda matar Tiago à espada e manda prender a Pedro, com objetivos de também prendê-lo, de também matá-lo. Por que ele manda prender a Pedro? Por que ele persegue especificamente a Pedro? Provavelmente porque ele sabia que Pedro tinha um papel de destaque na liderança. Quando você quer destruir um movimento, você deve ter como alvo
os cabeças deste movimento. E Pedro era visto como um dos cabeças, então, da igreja primitiva, um dos líderes, então, da igreja naquele momento. Então, ele pensou que poderia dar o golpe, então, fatal no cristianismo, o golpe mortal no cristianismo, desde o seu nascedouro. Ele, então, persegue, então, Pedro. O alvo da perseguição era o apóstolo Pedro. Mas ele percebeu que Pedro também tinha os favores de algumas pessoas, né? A simpatia de algumas pessoas. Por isso, ele aguardou, então, passar o período, então, o período da Páscoa, o período também dos pães asmos, e o texto diz que ele foi guardado por 4 soldados, ou 4 quaternos de soldados, 4 grupos de 4, né, soldados que estavam guardando, então, o apóstolo Paulo. Aliás, o apóstolo Pedro. Ele não queria, então, provocar tumultos, então, no período da Páscoa, né? Durante o período também dos pães asmos, não se podia julgar nem executar ninguém. Então, ele resolveu postergar esse julgamento do apóstolo Pedro. Ele estava guardado, então, com toda a segurança, você pode observar aí, Pedro guardado com toda a segurança. Nós observamos aí, estava algemado, lançado no cárcere, algemado, 2 soldados, um de cada lado, guardado por 4 escoltas que se revezavam, ou seja, 16 soldados tomando conta de Pedro dia e noite, se revezando. Então, era impossível Pedro fugir, né? A ideia seria esta, seria impossível ele fugir. É o que nós podemos, então, depreender, então, aqui do texto. Humanamente possível, humanamente seria impossível, então, que ele fugisse. E aí o texto, então, diz, no versículo de número 5, Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. O que aconteceu quando o apóstolo Pedro foi preso? A igreja, aqui entra então a postura da igreja diante das perseguições. A igreja, a situação não era fácil, era uma situação, olhando do ponto de vista humano, desesperadora. Parecia que Pedro não teria como escapar, ele já estava preso e depois da Páscoa, obviamente, ele seria julgado e morto. E isso, então, certamente, do ponto de vista humano, era um quadro desolador. O que foi que os cristãos primitivos fizeram? Os cristãos primitivos, eles não provocaram uma revolta popular, eles não foram fazer uma manifestação na porta da cadeia, eles não fizeram um abaixo-assinado. O que foi que eles fizeram? Eles usaram um recurso poderoso que eles tinham, que nós também temos. Eles foram orar. Eles foram orar. O texto diz que a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Veja o recurso que a igreja utilizou. A igreja utilizou o recurso da oração. A igreja utilizou o recurso do clamor. E veja que o texto diz que era contínua a oração. A oração, ela era contínua, e a oração era dirigida a Deus, porque o texto diz por ele a Deus. Eles dirigiam a oração a Deus em favor do apóstolo Pedro. Assim a igreja agiu. A igreja cria na soberania de Deus, a igreja cria na onipotência de Deus, a igreja acreditava que tudo estava sob o domínio de Deus, pois ele é onipotente, e estava também sobre a sua soberania. Por isso a igreja, então, orava de forma incessante, orava com fé. Eles não desistiram, eles levaram aquela questão a Deus em oração. Contínua oração, é o que o texto diz. E então, o texto diz, a partir do versículo 6, que enquanto Pedro estava dormindo naquela mesma noite, logo seguindo o protocolo e o processo, vamos dizer assim, ele seria levado então para acontecer então o julgamento. O texto diz que ele estava ligado com 2 cadeias, está aí no versículo de número 6, mas aconteceu então o inesperado. Aconteceu o inesperado. Veja que Pedro estava dormindo. Isto mostra que ele não se desesperou.
Pedro não fez suborno para os soldados para o livrar. Pedro estava dormindo, demonstrando a sua tranquilidade. Ele estava descansando na providência de Deus. Isso é algo muito relevante. Enquanto ele estava preso para ser julgado e sentenciado à morte, mas ele era capaz de dormir, crendo então na providência divina. Você lembra que lá em Atos 16, Paulo e Silas cantavam hinos, e aqui Pedro estava dormindo. Isso mostra como eles acreditavam então na soberania divina, como eles se comportavam diante das ameaças, das perseguições e diante da morte iminente que poderia acontecer. O texto então diz que sobreveio um anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro no lado, a despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. Você observe então, e aqui é um ponto importante, que Deus deu o livramento para Pedro. Mas o livramento foi na última hora. É interessante que nesse capítulo aqui, Deus não livrou Tiago de ser morto à espada. Tiago foi decapitado, Tiago foi morto, Deus não o livrou, mas Deus livrou a Pedro. E Deus livrou a Pedro no último instante, na última hora. Veja que aconteceu uma sequência de acontecimentos que Deus não livrou a Pedro. Deus poderia ter livrado a Pedro, por exemplo, no momento que ele foi preso. Deus poderia ter evitado a sua prisão. Deus não fez. Deus poderia ter também agido em relação a Herodes Agripa, no momento em que ele agiu assim com Pedro, mandando prendê-lo. Deus poderia matá-lo, poderia fulminá-lo. Deus não o fez. Deus poderia, então, agir de outra forma. Veja que passou o período da festa dos pães asmos, né? 7 dias, parou para o período, então, da festa que antecedia a festa. Deus não livrou a Pedro, então, no primeiro dia, no segundo dia. Ele continuava atrás das grades. Deus não o livrou no começo da festa. Deus permitiu que ele permanecesse durante o período da festa. Em que momento foi que Deus livrou a Pedro? Deus livrou a Pedro na última hora. Foi na última hora que o texto diz. Foi na última vigília, então, da noite, que Deus enviou. Deus estendeu seus braços. Deus agiu de uma forma especial. Foi na 4ª vigília da noite. Interessante nós observarmos isso. Como que Deus age em um momento exatamente, né, que aparentemente é o apagar, então, das luzes. Então, aqui fica a lição. Deus, então, livrou Pedro na última hora. E aqui fica a lição também de que Deus não livrou a Tiago e livrou Pedro. Aqui entra, então, a soberania de Deus. É comum, às vezes, você ver cristãos dizerem: o irmão é servo de Deus, Deus vai te livrar, Deus vai te dar o livramento. Em algumas circunstâncias, sim. Em outras circunstâncias, não. Aí depende, então, da soberania de Deus. Deus não livrou a Tiago, mas Deus livrou a Pedro. E Deus livrou a Pedro no último instante, no último momento, então. Foi na última hora. Deus, então, interviu de uma forma sobrenatural em função da igreja orar. A igreja orou e Deus, então, enviou o seu anjo ali. A oração, então, foi o meio que Deus enviou a resposta, né, para a igreja. A igreja orou e Deus respondeu enviando, então, o seu anjo. A igreja, então, se tornou poderosa, orando, de joelhos, buscando a Deus. E Deus livrou de forma extraordinária. Deus envia um anjo, um ser celestial. Deus, então, abre as portas, então, da cadeia, da prisão, livra Pedro, desperta Pedro através do anjo, manda ele se cingir, atar as suas sandálias e pegar também a sua capa e seguir o anjo. Ele pensou inicialmente que era uma visão, mas depois ele viu que era real. Passaram a primeira guarda, a segunda guarda. Quando chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a porta se abriu por si mesmo. Tendo saído, percorreram uma rua e logo o anjo se apartou dele. Naquele momento, Pedro reconheceu
que era o Senhor que tinha enviado o seu anjo e o livrado então das mãos de Herodes. A igreja então estava reunida orando na casa de Maria, mãe de João Marcos, que é o autor do Evangelho de Marcos, isso está no versículo 12. A igreja então estava reunida orando. Foi uma surpresa, uma menina foi abrir, né? Ela inicialmente ficou bem surpresa, foi quando então alguém veio e confirmou o que tinha acontecido. Deus dera o livramento então para a Pedro, né? E consequentemente também para a igreja. E assim você observe que o ministério então de Pedro foi ampliado. Lá no finalzinho do versículo 17, o texto diz: e saindo partiu para outro lugar para pregar o evangelho. Então, o ministério então de Pedro ele foi ampliado. Então aqui nós observamos, retornando ao comentário escrito da lição, na segunda parte nós vemos uma igreja protegida, na segunda parte o comentarista ele comenta sobre esses acontecimentos que eu acabei de relatar aqui em Atos 12, um anjo de Deus, a intercessão da igreja. Os anjos estão em constante atividade, foram seres criados por Deus, e uma das funções deles é servir aqueles que hão de herdar a salvação, conforme diz lá Hebreus 1,14. Eles agem também conforme o plano, o propósito e a soberania de Deus. O autor destaca o papel dos anjos ao longo da Bíblia, nesse caso específico aqui, e também comenta sobre a intercessão da igreja e o valor, então, da oração. Em relação ao valor da oração, ele diz que nós não podemos subestimar, então, o poder da oração. A oração continua sendo um elemento fundamental para a igreja que está sob perseguição. E a igreja também, ele destaca que a igreja ela é destemida. Mesmo sob as perseguições tanto lá em Atos 5 quanto em Atos 12, nós focamos aqui mais em Atos 12 porque já comentamos numa lição anterior sobre lá Atos 5. Mas você pode fazer referência aqui para a sua classe de escola dominical sobre esses dois acontecimentos. A igreja, então, mediante essas perseguições, esses livramentos, a igreja testemunha com poder, a igreja testifica com poder, nem mesmo as cadeias, as prisões e as perseguições poderia deter o testemunho eficaz da igreja, e isso acontecia porque eles estavam convictos da sua fé. A igreja era convicta de que a fé deles era uma fé inabalável no Senhor Jesus. Por isso ela se mostrou de forma corajosa e destemida. Aqui nós queremos, neste momento, fazer referência acerca das perseguições que a igreja tem enfrentado também nos dias atuais. Existe hoje o que se chama de igreja perseguida. A igreja perseguida, ela é uma igreja espalhada por todas as regiões, por todos os continentes do mundo. É o que se chama de igreja perseguida, em países que oferecem resistência à fé cristã. Nós também tivemos as perseguições no período do início do movimento pentecostal no Brasil. Nós fazemos referência aqui ao dicionário do movimento pentecostal. O dicionário do movimento pentecostal, ele relata em um verbete acerca das perseguições que o movimento pentecostal sofreu. Foram perseguições por características religiosas, culturais, políticas, étnicas em alguns casos, né? As perseguições sempre acontecem por causa disso. Normalmente as perseguições acontecem quando um grupo maioritário persegue um grupo minoritário. Foi o caso aqui da Igreja Nascente e foi o caso também do início do movimento pentecostal. As perseguições podem acontecer também em dois formatos ou dois tipos. Existem as perseguições de forma aberta e existem as perseguições de forma oculta, velada, disfarçada, que são infligidas de forma indireta. Basicamente, são dois esses tipos de perseguições. Centenas, então, de obreiros, de cristãos, no início do movimento pentecostal, especialmente das Assembleias de Deus, eles foram perseguidos. Inclusive, na região de Coité, na Bahia, por volta de 1947, foi construído o cemitério das Assembleias de Deus. Eu tive a oportunidade de visitar esta região e ir lá, este cemitério que está lá até hoje, né?
comprovando a história. Devido às perseguições, os cristãos não podiam sepultar os seus mortos em um cemitério em que tinha pessoas da fé católica. Eles então construíram o seu próprio cemitério. E hoje, por ironia, é o único cemitério então da comunidade. Então, houve muitas perseguições. Essas perseguições foram promovidas, às vezes, por próprios protestantes e também pelo clero, né, católico. Eu vou relatar aqui, de forma sintética, algumas dessas perseguições que estão aqui. Por exemplo, em Uruburetama, no Ceará, em 1914, pastores indefesos foram metidos em cadeias. Em Alagoa Grande, na Paraíba, 300 homens armados, acompanhados de um chefe religioso, atacaram uma congregação onde havia 15 crentes que cantavam hinos a Deus. Em Aparecida do Norte, no interior de São Paulo, foram incendiadas a casa e toda a biblioteca de um missionário evangélico. O pioneiro assembleiano José Teixeira Rego, em um artigo que foi publicado no Jornal Mensageiro da Paz em julho de 1931, relatou vários casos, entre eles o seu próprio, quando com 6 crentes celebravam um culto em Carangola, subúrbio de Petrópolis, Rio de Janeiro. Ele foi atacado por mais de 20 homens armados, que ameaçavam acabar com o culto e matar todos os crentes. Na região norte também, padre manda apedrejar o pregador e queimar-lhe os livros. Isso foi em Macapá. Os primeiros sucessos de comportou Clímaco Bueno Asa, no ano 1916, chegaram ao conhecimento do sacerdote católico e esse iniciou imediatamente uma perseguição ao evangelista. Em Alagoa Grande, na Paraíba, em 1918, enquanto o pastor Pedro Trajano e seu companheiro José de Arimateia, da Assembleia de Deus, pregavam o evangelho, foram cercados por mais de 200 pessoas armadas. Chefiava a perseguição o cônego Firmo Cavancati, disfarçado em traje de mulher. Os promotores e acirradores da perseguição eram o coronel Enéas Cavalcante, Lourenço de Albuquerque Melo, Epaminondas, Luiz Teotônio, Sofia Regis, sendo esse o último sacristão da Igreja Católica e suplente de delegado de polícia em exercício. Eu tenho aqui vários relatos que você pode ler no dicionário do movimento pentecostal. Perseguições em Mossoró, no Rio Grande do Norte, padre insufla o povo para perseguir os crentes, em Morada Nova, no Ceará, também em Ipu, no Ceará, também em Arocoiaba, no Ceará, em Uberaba, em Minas Gerais, em Maceió, em Alagoas, em Itapicuru-Mirim, no Maranhão, na cidade de Picos, também no Piauí, enfim, também no Sergipe, Escurial. São várias perseguições, então, ao movimento pentecostal, né? Inclusive, aqui também na nossa cidade, onde nós residimos, em Barreiras, na Bahia, eu pude resgatar a história da Assembleia de Deus aqui em Barreiras, igreja da qual faço parte, e tivemos também perseguições no início, então, do movimento pentecostal em nossa cidade. Bem, concluindo, nós podemos então afirmar que a igreja primitiva, ela passou por perseguições, mas ela foi capacitada pelo Espírito Santo para enfrentar as perseguições. As perseguições hoje, elas acontecem também de diversas maneiras, né? Ela pode acontecer de forma clara, perseguições utilizando a força física, mas ela pode acontecer também de forma velada, através então de decretos, de leis, através de limitações, querendo que a igreja então exerça o seu domínio e a sua fala, o seu discurso, a sua ação apenas no período, apenas no contexto privado, né? Isso é um tipo também de perseguições. Estamos vendo de vez em quando leis que estão tramitando em nossas casas de leis no nosso país. Querem que a nossa fé seja exercida, mas apenas na esfera particular e não na esfera pública. Então, através de leis, de decretos, de limitações, muitas vezes em nome de multiculturalismo, nós vemos então uma perseguição velada contra a igreja nos dias atuais. Assim como a igreja primitiva, então, ela cheia do Espírito Santo, foi capaz então de vencer as perseguições, a igreja também hoje ela é capacitada por Deus para enfrentar as perseguições.
Porém, devemos lembrar também que as perseguições e o sofrimento faz parte também da vida cristã, né? Deus, em alguns momentos, ele pode dar o livramento, em outros momentos ele pode não dar o livramento, em outros momentos ele dá o livramento na última hora, em outros momentos ele permite a morte dos seus servos com objetivos que, às vezes, Deus, somente ele sabe, para promover o seu reino, para servir de exemplos para outros. Deus tem propósitos que nós desconhecemos. Mas aqui então fica a lição. A igreja primitiva era uma igreja que não temia a perseguição. É isso que nós vemos então no relato do Dr. Lucas. Portanto, essa é uma oportunidade para você convidar os seus alunos para orar pela igreja perseguida. Em muitos lugares do mundo, os cristãos não podem se reunir de forma pública como nós nos reunimos para servir a Deus. Ore por esses cristãos. Ore pela igreja perseguida em países com regimes socialistas, países comunistas, países que oferecem resistência à fé cristã. Orem por esses cristãos que são perseguidos, alguns até que perdem familiares, membros da sua família, motivados então pela perseguição, às vezes de autoridades, às vezes até do Estado, de forma oficial, contra a fé cristã. Aproveite e convide os seus alunos para orar pela igreja perseguida e agradecer a Deus pelo privilégio que temos em nossa nação. Não sabemos até quando a exercer a nossa fé cristã de forma pública. Que Deus o abençoe. Nós vamos ficar por aqui, rogando a Deus que esta lição possa falar melhor em sua vida, em seu coração, e convidando você a estar no próximo vídeo, nos acompanhando, nos assistindo, e nós agradecemos a você que tem nos acompanhado. Nós temos recebido alguns comentários e que você possa deixar também aqui o seu comentário e compartilhar também esse vídeo com outras pessoas aí no seu grupo da sua igreja, na igreja da qual você faz parte. Que Deus o abençoe e até o próximo vídeo e que o Senhor possa estar conduzindo a sua fé para o crescimento em Cristo Jesus.